nossa irmã já fez a leitura do que nós pretendemos fazer aqui, nós vamos refletir juntos esse que eu considero o tema mais importante da doutrina espírita, porque é esse tema que, na reflexão dele, que nós começamos a trabalhar num processo de renovação íntima e a compreensão na prática da caridade para prepararmos melhor as nossas vidas futuras, né? Considerando alguns ou muitos deslizes do passado, aí entra a reencarnação inevitavelmente. A nossa irmã estava lendo aqui do Evangelho duas situações interessantes que o Kardec coloca, antes de eu começar, e eu vou novamente tocar no assunto. Foi a interpretação que poderia dar margem a uma visão mística com João sobre a passagem de Nicodemos, e ele fala aqui, ela leu isso agora, e a outra, uma afirmação direta em Mateus, quando Jesus afirma, ele é o Elias que havia de vir. Isso está lá em Mateus. Então, uma ele é direto, a outra ele usa metáforas como o doutor da lei. Nós vamos conversar isso daqui. E essa primeira, feita, ou normalmente muito utilizada pelos teólogos não espíritas e muito menos reencarnacionistas, eles falam que o Cristo está falando simplesmente de um renascimento espiritual, ponto. Você renascer espiritualmente. Não estamos dizendo nada. Mas é uma visão mística que se faz dentro de fé, ou dentro da fé de cada interpretação teológica do tema, que eu considero, repito, o mais importante tema do espírito e do espiritismo. Todos os conceitos espíritas, eles esfumaçam-se se não houvesse ou alguém conseguisse provar que a reencarnação está fora da lei da natureza. Não haveria nenhum tipo de lógica os conceitos que nós trazemos, inclusive na revivescência do Evangelho do Cristo, que falou da reencarnação. Portanto, o nosso mestre era reencarnacionista, e eu vou mostrar para vocês. Mas vamos nos ater ao Evangelho, que é um compromisso com a presidência da casa de fazer o estudo do Evangelho, não ficar viajando muito. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição, diz Allan Kardec. Por quê? Porque quem introduziu, na realidade quem criou o judaísmo, o movimento judaico, foi o Moisés. Antes dele eram movimentos dispersos, cuja figura central dentro da visão patriarcal era Abraão. Ele criou um movimento que ele começou a escrever e ordenou durante 40 anos, através de normatização comportamental, quando ele leva, liderando alguns judeus, tirando do Egito e até na busca da terra da promissão, lá que é a atual Palestina. Então ele criou um movimento na busca de um Deus único, é o judaísmo. E ele, o Moisés, era reencarnacionista, a maneira em que ele compreendeu a reencarnação com grandes sábios das chamadas culturas ou manifestações das escolas ocultas do Egito. Ele teve acesso a várias informações e vários debates entre os chamados iniciados das escolas egípcias, do esoterismo mais, digamos assim, mais restrito, mais fechado. Então ele sabia da reencarnação, sabia da mediunidade, sabia de muita coisa. Tanto é que ele proibiu a mediunidade, porque ele via que o povo não estava pronto de lidar com os espíritos, e ele acabou fazendo uma proibição de evocar os espíritos ou os mortos. Tudo bem, mas ele conhecia. E a maneira de, há 3.200 anos, aproximadamente 250 anos, ele introduziu a maneira em que ele pôde, dentro do que ele escreveu, daquilo que foi registrado em nome dele, ou atribuído a ele, ele toca na questão da chamada ressurreição, ou da possibilidade de um ser que já viveu voltar a viver. Agora ficou numa visão horizontalizada de compreensão de como seria esse processo. Aliás,
Até mesmo nos espíritas viemos aprender que o processo se dá quando nós já começamos a compreender a reencarnação, que ela se dá na concepção. Porque tem muitos, quando é que se dá o processo? Nós aprendemos. E nós, espíritos, somos os únicos que aprendemos isso. Nenhuma outra escola que estuda reencarnação fala isso. Dizer que a reencarnação começa na fecundação. Mas são detalhes que, claro que há 3.000 e poucos anos, ele não tinha condição de explicar. Aquele povo rude, muito pouco letrado, um povo que foi escravizado por um período, por algumas centenas de anos pelos egípcios, fez o que pôde. E a ideia da ressurreição estava lá, na cultura judaica. A ideia de que alguém que já viveu voltasse a viver. Tanto é a questão do Elias, vamos explicar com Miqueias, que ele fala que o Elias, um dos maiores profetas, ele voltaria em algum momento. Agora, como é que ele voltaria? Em outro corpo, no mesmo corpo, a ressurreição seria voltar naquele corpo de 900 anos antes de Jesus, o que não aconteceu. Mas vamos nos ater ao Evangelho. Eles acreditavam que o homem que viveu podia reviver sem compreenderem de que maneira o fato poderia dar-se. Porque, repito, o Moisés não explicou em nenhum dos seus textos como é que o processo da tal ressurreição se daria. Apenas ele afirmava de que quem já viveu poderia voltar a viver, por vontade de Javé, Jeová, de Deus. Chamavam de ressurreição o que o Espiritismo mais claramente denomina ou chama de reencarnação. Não só o Espiritismo, outras doutrinas milenares falam da reencarnação numa visão, digamos assim, muito mais mística do que científica do processo. Por exemplo, um pensador grego chamado Pitágoras, ele também teve acesso ao esoterismo para o povo, porque tem dois tipos de esoterismo. Para os mais graduados, no caso Moisés, ele era filho adotivo de Faraó, etc. Então ele tinha acesso às verdades mais profundas, mais secretas. E outras verdades que o povo poderia entender foi dado para, normalmente o grego aprendeu muito nas escolas egípcias. O Pitágoras foi um aluno dos egípcios. E ele traz a ideia também da palingenesia, que é um termo grego, que é a nova geração, voltar a gerar. Gênesis, palin quer dizer novamente, ou seja, o ser voltar a viver. Com esse termo de palingenesia, Pitágoras foi o primeiro teórico que no mundo ocidental escreveu sobre o tema, publicou isso. Eu estou falando de alguma coisa em torno de quase 600, 500 e poucos anos antes de Jesus. Mas um pouco tempo bem depois de Moisés. Mas ele trouxe também uma ideia que alguns defendem. Por exemplo, o que é a reencarnação? Alguém que viveu agora vai desencarnar e vai haver uma outra oportunidade em outro corpo, em outra vestimenta, em outro corpo nascido a partir do ventre, a partir da concepção. É a reencarnação. Então o Espiritismo explica esse processo. O Pitágoras, por não entender, por um esoterismo mais popular, não pegar o detalhe mais profundo da técnica do processo, ele trouxe também a ideia que os grandes pensadores egípcios também traziam. Eles diziam, eles se achavam, inclusive, vindo de um outro sistema, de um outro planeta, e que eles estavam sendo punidos aqui na Terra, e que o corpo humano era um corpo muito grosseiro. Eles lá nas escolas esotéricas do Egito. E eles lá no Egito também achavam que o corpo humano era um corpo muito animalizado para os corpos que eles tiveram, em algum momento usando em outro sistema. Então eles também traçaram um tipo de ideia sobre um corpo mais grosseiro animalizado, como um processo de punição. Então, um ser humano poderia estar reencarnado num corpo animalizado, não racional. E o Pitágoras trouxe a ideia da chamada metempsicose. Depois outros trouxeram outras ideias, chamado de metensomatose. A metempsicose está ligada ao psiquismo, a metensomatose está ligada ao corpo, somatório.
Um defendia a ideia de você errou contra as leis de Deus, você vai reencarnar como um animal, como uma barata, uma pulga, um gavião, um porco. Muito estranho isso. Mas Pitágoras defendia isso. Ele não entendia muito bem como é que o processo se dá, porque ele aprendeu, repito, nas escolas dos egípcios, mais de nível popular. Ele não conseguiu debruçar, embora tenha sido um dos maiores, se não o maior matemático da história, mas quando ele entrou nesse campo da filosofia para entender a nossa existência, a nossa essencialidade, as nossas múltiplas existências, ele acabou ficando meio perdido na interpretação de uma reencarnação de um ser humano em um ser irracional. E ele defendeu isso. Nessa linha, digamos assim, nesse caminho, ou nessa trilha, ou nessa direção, muitos outros seguidores pós-Pitágoras defenderam também. Somente o Espiritismo é que foi explicar melhor, de que não há nenhuma possibilidade de um ser humano, por um processo punitivo, sair da condição humana para, por punição, reencarnar num ser animalizado, num animal irracional. Somente o Espiritismo explica isso. Nenhuma outra doutrina conseguiu explicar isso, e foi esse um dos grandes motivos que o chamado cristianismo oriental, com repercussão no mundo ocidental, lá em Alexandria, lá em Constantinopla, no século VI, exatamente em 553, no segundo concílio, eles proibiram qualquer cristão do mundo, porque ali era uma canetada de um papa que estava mancomunado com o imperador e valia para todo o império, portanto, para todos os outros povos também. Não se fala mais de palingenesia ou reencarnação. Se proibiu estudar a reencarnação, então, no seio cristão do Ocidente e do Oriente, no século VI. Na canetada de Justiniano, ele conseguiu derrogar uma lei natural. A partir de então, ninguém mais reencarnou na cabeça dele. Pronto, ele decretou, não há mais reencarnação na Terra. É exatamente isso que aconteceu com os cristãos a partir de então. Isso trouxe um atraso brutal para o entendimento da mensagem de Jesus. Agora, Jesus tinha espaço para poder explicar melhor a reencarnação quando sequer as mensagens mais profundas, comportamental. Ele precisou usar de parábolas que as pessoas não iam entender, ele tinha que usar história do dia a dia para as pessoas entenderem o que essencialmente ele queria explicar. Imagine se ele entrasse em uma dessas parábolas e disse, olha, vocês vão ter que nascer de novo. Mas ele fez isso com quem podia compreender e não compreendeu. Vocês já ouviram falar num príncipe ou um doutor ou alguém destacado entre os fariseus, chamado-se Nicodemos. O Nicodemos teve dificuldade de entender o processo pitagórico, porque ele era um doutor, ele entendia filosofia. O Nicodemos famoso do Evangelho. Ele não era um qualquer um, ele era um príncipe, ele era destacado também na cultura. E ele não sabia como é que isso poderia se dar. Mas como ele era destacado e gostava da mensagem de Jesus, chamava Jesus, ninguém faria o que ele fazia se não estivesse ligado diretamente com Deus. Então ele viu um potencial muito acima do normal em Jesus, e ele admirava muito Jesus, e ele foi procurar Jesus escondido, é claro, à noite, mas foi procurar para conversar sobre isso, que ele não estava entendendo bem, portanto ele conhecia Pitágoras. E quando ele perguntou a Jesus, aliás, nem perguntou, chegou a perguntar diretamente, ele apenas fez alguns elogios, sabemos que vens da parte de Deus, porque ninguém faz o que faz se não estiver realmente totalmente incorporado com o Espírito Divino, etc. E Jesus respondeu para ele, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí, ele não tinha perguntado, ele fez primeiro a introdução para a pergunta, mas o Cristo, na dupla vista, sabia que ele ia perguntar. Então, por que Jesus disse para ele que ninguém poderia ver o reino dos céus se não nascer de novo? E essa conversa, na surdina da noite, ela teve um desmembramento, ela se desenvolveu um pouquinho mais.
Mas o Cristo dá uma explicação dizendo o que é carne, o que é espírito, que o espírito sopra onde quer, você não sabe para onde ele vai, de onde ele vem, etc. Enfim, o que é nascido de carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito, mas filosoficamente explicando, porque o Nicodemos tinha perguntado para Jesus, mas Jesus, como é que pode eu, depois de velho, voltar para o ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? Quer dizer, uma pergunta muito infantil para um doutor. Para Jesus percebeu que ali não haveria condição de realimentar um aprofundamento, porque na cabeça de alguém que, como fariseu, que era o Nicodemos, falando de ressurreição, querendo saber da reencarnação, conhecia Pitágoras, ficou meio complicado, e por isso que eu digo, João, que narra essa passagem, o evangelista que narra a passagem de Nicodemos, muitos interpretam, quando Jesus diz que a importância do se nascer de novo, quando ele vai tocar no termo da natureza, da importância da água, e a água como um símbolo para quem estudava os princípios da vida no próprio Moisés, como o princípio da vida advindo da água, a água como o princípio da vida material, e o Cristo cita a água. As pessoas, dentro da visão mística, utilizam, quando Cristo cita na água, do nascer da água, como o processo do batismo, que ele se submeteu em algum momento com João Batista. Mas o tema ficou exatamente meio complicado para ser compreendido. Aí, a verdade é que houve um outro momento, para quem não sabe, para não fugir do meu roteiro aqui. Ele subiu o Monte Tabor, tá? E lá no Monte Tabor, não está saindo aqui, desculpa, é porque eu só fico viajando muito, e eu tenho um roteiro. Nós entendemos. É assim. Mas deixa eu ver aqui, olha só. Quando Jesus sobe o Monte Tabor, já ouviram falar na transfiguração? Alguém aqui já ouviu falar na transfiguração de Jesus? Essa transfiguração foi interessante, porque Jesus, como médio de Deus, segundo Emmanuel, levou os 3 mais importantes discípulos dele para esse momento apoteótico, tipo apoteótico em todos os sentidos. Por quê? Porque ele subiu um monte, no monte houve um fenômeno em que o rosto de Jesus desaparece, é citado o rosto de Jesus desaparecer, e ali na região do rosto aparece uma luminosidade muito intensificada em que desaparece o rosto, mas naquela luminosidade, aquele sol brilhante, surgem 2 figuras lendárias e também importantes da religião judaica. O Moisés, o grande patriarca Moisés, e o grande profeta Elias. Nesse fenômeno, que ocorreu durante um período, nesse divino transe do Cristo, digamos, do transe do médium de Deus, esses espíritos não estiveram lá, tudo bem, um abraço para você, mas deixaram uma mensagem. Se apresentaram, certamente. Agora eles não conheciam como é que era, como é que seria o rosto de Moisés. Poxa, 1.300 anos depois, não tem nem como é que seria isso. E como é que seria o rosto do próprio Elias. Não sabiam. Sabiam que eles se manifestaram e que esses espíritos, na transfiguração de Jesus, se apresentaram como tais. Deram a sua mensagem. Esses 3 apóstolos, que foi o Pedro, que era o mais velho do grupo escolhido por Jesus, era o Tiago menor, que era filho de Alfeu. Ele tinha um irmão também chamado Judas Tadeu. Ele era filho, portanto, de um que era irmão do pai de Jesus. O Alfeu era irmão de José, para quem não sabe. Então ele tinha uma ligação direta, era irmão de Jesus, ele era primo de Jesus. O Tiago menor. E o João. O João já era filho de Zebedeu. Mas eram 3 apóstolos importantes nesse momento. Assistiram o fenômeno. Estiveram diante de quem? Moisés, que lá atrás, 1.200, 1.300 anos, já tinha proibido o quê? Contato com os mortos. Está lá em Deuteronômio. Não se evoca os mortos. Jesus lá permitiu que ele, morto,
se comunicasse. Então já há uma derrogação de uma lei do Deuteronômio. Jesus não veio derrogar a lei, não veio derrogar os 10 mandamentos. Mas tudo que Moisés fez para a época, o Cristo, ele ressignificou o tempo todo. Foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ele ressignifica o tempo todo. E o famoso Elias. E aí, ficou uma dúvida na cabeça dos três. A dúvida era, eles conheciam o Velho Testamento, conheciam os profetas maiores, menores, maior e menor quem tinha maior conteúdo. Quem tem mais, o Elias é considerado como um grande profeta que tinha muito conteúdo, que tinha menos conteúdo chamado profetas menores, mas era um profeta, aqueles que tinham a capacidade de antever o que vai ocorrer, o que iria ocorrer. Tiveram diante do Elias, só ali é confirmado, Elias estava lá com eles. Aí eles perguntaram a Jesus se o que Miqueias, Malaquias, que eram profetas medianos, previam a volta de Elias, essa previsão ocorreu no Monte Tabor. Se foi isso, mais ou menos foi essa a pergunta. Fazemos isso por ilação, e não está claramente no Evangelho. Essa, com certeza, foi a pergunta. Fomos nós, então, os agraciados de ver o retorno de Elias, que todos esperavam. E eles estavam descendo esse Monte Tabor. E, à medida em que eles estavam discutindo sobre essa questão, os privilegiados de estarem diante de Elias, o retorno de Elias, Jesus disse, foi perguntado para o Cristo, que de fato o Elias haveria de vir, o Elias já tinha vindo, que o Elias e com ele fizeram aquilo que quiseram, que lhes aprouve, ou seja, naquele momento João Batista já tinha sido degolado. E nesse processo da descida, eles refletiram e compreenderam. Está em Mateus. Compreenderam. Está melhor do que entenderam. Porque entender ainda é um processo superficial. Compreender, você conseguir refletir de forma profunda aquilo que você entendeu. Eles compreenderam que era de João Batista que Jesus fazia referência do Elias que havia de retornar e o que fizeram com ele, o que iam fazer com o Filho do Homem. Isso é do Evangelho. Os teólogos não têm nenhum tipo de preocupação de analisar isso, porque esse tema é proibido se estudar por lá. Eles dão as interpretações que eles quiserem. Aqui eu peguei aqui, quer ver? Quando ela leu agora aqui, né? Se fosse errônea, por exemplo, quando Mateus diz, desde o tempo, você leu agora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam, os alcançam. Quando o Mateus narra isso, veio da boca de Jesus. Quem está dizendo isso é Jesus. Ele apenas está narrando. O grande Levi. E ele continuou, pois que assim o previram todos os profetas até João Batista. Se quiseres compreender, o João Batista é o Elias, aí é uma interpretação clara, estou falando uma tradução minha. O João Batista é o Elias que havia de vir, ou seja, é ele mesmo o Elias que havia de vir. Quem está falando isso? Jesus. Então, ele não deixa margem para qualquer interpretação mística de que o seu primo, porque a Isabel era também parente, prima de Maria. Vivia em Aicarém, na Judéia. Maria vivia no norte, lá na Galiléia. Ela grávida foi visitá-lo, visitar sua prima, que também estava grávida. João Batista reencarnou. Se Jesus afirma aqui que o João Batista é o Elias que havia de vir, qualquer evangelho, de qualquer teologia, de qualquer igreja cristã do Ocidente e do Oriente, necessariamente tem que fazer essa tradução. É ele mesmo, Elias, que havia de vir. E quando se fala desde o tempo de João Batista, o Jesus então não estaria fora de si, quando desde o tempo de João Batista, que
as coisas eram conquistadas pela violência para o arrebatamento, mas que, se ele era primo de Jesus, era contemporâneo de Jesus, por que ele cita João Batista como se tivesse 1000 anos antes? É porque ele estava dizendo que o João Batista era o próprio Elias reencarnado. Não tem coisa mais direta, tão cristalina, tão lógica do que isso. E um dia desse eu peguei um Uber e um evangélico desses sinceros, é claro, né? Na sua crença. Ele foi conversando comigo, eu fui conversando com ele, e não tem como nós deixarmos de mostrar como aquilo que nós acreditamos nessa passagem aqui, que ele vai falar, não, mas lá tenho certeza, com Nicodemos, a questão é de nós nascermos em espírito, sermos uma nova pessoa. Então, o que é nascer e ser uma nova pessoa para você? É você ser bonzinho? Agora eu sou uma nova pessoa, você é e quem é? E quem consegue isso? Numa encarnação. Você vai vender fachada, vai vender até um mascaramento, comportamento modificado. Modificar alguma coisinha, mas é uma outra pessoa. Você nasceu de novo? Não, espiritualmente eu nasci de novo. Mas o que é nascer espiritualmente? Aí eu perguntando para ele, né, fazendo exatamente como advogado do campo. Como é que é a vida após a morte para você? Não, eu tenho certeza que eu vou encontrar nas portas do céu Jesus. E uma outra pessoa, de alto funcionário do governo, uma vez eu perguntei para ela, eu tenho certeza que na porta do céu Pedro estará com meu pai, minha mãe, que eu quero ver, abrir a porta para mim, pois está no céu. Uma pessoa de cultura. E ela não falou brincando, ela falou acreditando nisso. Disse, mas não é possível que eu estou escutando isso. Mas nós compreendemos, aceitamos, nós respeitamos. Mas, meu Deus do céu, como é que está a cabeça das pessoas em relação à vida após morte? Agora imagine de vida antes da vida. Porque reencarnação, necessariamente, estamos falando de pré-existência. A pré-existência que dá um sentido para a reencarnação. Alguém que viveu antes, aí fica mais complicada a vida se nós tentarmos conversar com alguém nesse nível. Aí esse nosso irmão, ele deu as explicações que ele pôde dar. Assim, mas vem cá, há um momento em que Paulo supostamente escreveu uma carta aos Hebreus. Eu digo supostamente. Eu tenho estudado muitas cartas de Paulo, com muita modéstia, mas tenho analisado o seu estilo, tenho feito um livro, um estudo, inclusive uma live sobre Paulo Estevam, tentando ver a característica psicológica dos bastidores que nenhum teólogo conhece, só nós espíritas, né? Então, uma suposta carta que ele escreveu sem estilo nenhum paulino, sem introdução, sem direcionamento, apenas para os hebreus, no último versículo lá, em que ele teria afirmado que só se nasce uma vez, depois disso vem o juízo, e a partir daí ele, esse motorista, que me levava lá para Sobradinho, se apegou nisso, nós só nascemos uma vida. Ele falava de unicidade da existência, nós temos uma vida. Paulo aprovou isso. Paulo disse isso, está lá em Hebreus e tal, tudo bem. Aí eu disse, você então aceita a tese só uma vez, mas pelo menos Lázaro não viveu só uma vez, certo? Ah, mas lá foi um milagre, foi a ressurreição, tá? Então lá foi a ressurreição. Ressurreição do corpo. Jesus também foi a ressurreição do espírito. E eu estava jogando, porque ele disse que estudava muito. Era aquele do Guará, ele disse que estudava muito a Bíblia. Então me explique como é que foi o renascimento, ou uma vida só da filha de Jairo. Está lá no Evangelho também. Ou do filho da viúva de Naim, que Jesus trouxe para a vida. Se vocês alimentam a ressurreição, tanto o filho da viúva de Naim como a filha de Jairo, eles não viveram só uma vez. Porque se Jesus tirou da morte para a vida, ali temos duas vidas. Há uma contraída que ficou meio perdido, sem explicar. Mas ali foi um milagre. Então você usa a palavra milagre para tentar explicar o que vocês não conseguem explicar. Tudo é milagre. Vamos a algum centro. Depois que eu me deixou no local, ele me agradeceu muito pela conversa e tal. Certamente eu botei muita minhoca na cabeça dele, para que ele repense bastante, porque também deve ter essas discussões na igreja dele. Só que eles fazem interpretações que eles quiserem. Como nós espíritas fazemos também a interpretação que nós queremos. Mas o espiritismo, diferente das religiões, pelo menos mais ortodoxas, mais místicas, mais estruturada dentro de uma hierarquização
em que eles não aceitam a chamada heterodoxia de qualquer outra informação que não seja nos cânones do que eles acreditam, eles não abrem espaço para a ciência. Tanto é que até hoje eles defendem a ideia de que nós viemos de Adão e de Eva. Cientistas de renome aspiados aí. Em algumas universidades também de renome e de ponta, defendem o criacionismo ainda, com unhas e dentes. Isso não é ciência. Isso jamais, e Jesus jamais condenaria em cada um de nós a contribuição maravilhosa da ciência séria, não da ciência materialista, embora a ciência materialista é menos perniciosa do que os dogmas religiosos. Eu não tenho dúvida disso. Porque eles estão abertos para busca. Estão permanentemente nas suas incertezas, buscando uma verdade relativa, do qual, para eles, a matéria responde tudo, mas estão buscando. Os outros se fecharam na questão apenas e meramente dos milagres espirituais. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem nas universidades do mundo muitos, aí sim, pesquisadores sérios que entregam o seu nome para estudarem a reencarnação. Eles não vão aceitar essa ideia, já que eles sequer aceitam que nós temos muito mais do que 6.000 anos, ou apenas advindo a partir dessas figuras mitológicas criadas por Moisés. Então existem hoje irmãos nossos debruçados em estudos muito sérios para cientificamente, com métodos consagrados pela ciência. Um dos métodos são o processo que é muito estudado já há mais de 300 anos, que é a hipnose, que é estudado assim, porque eles estudam magnetismo. Eles utilizam a hipnose terapêutica, eles usam a hipnose clássica, eles usam vários tipos de hipnose mais leve, com vários clientes, para comprovar a reencarnação, porque na hipnose eles levam as pessoas que são submetidas a esse processo, eles entram em estado de alteração consciencial e eles buscam nos acervos de si mesmo e trazem para os cientistas informações do qual o cientista anota os detalhamentos e aquilo eles fazem uma filtragem e vão atrás das afirmações do ponto de vista histórico, ou jornalístico, ou arqueológico, eles vão atrás para confirmar que a pessoa sob hipnose, em transe hipnótico, ao fazer aquelas afirmações que ela viveu em tal condições, e que viveu, que passou tal ponto, teve pessoas, etc. e tal, são fatos reais, são fatos criados de alguém que leu uma notícia, de repente entra em hipnose porque leu a notícia, lembra a notícia e ela se coloca como um personagem da notícia e ela assume isso. Não é nada disso. Helen Van Bach, ou Helen Van Bach, ela tem um livro, ela pesquisou mais de 1.200 clientes dela, que ela é psiquiatra, nos Estados Unidos, e ela fazendo hipnose e ela publicou essas 1.200 pesquisas, ela traz informações maravilhosas comprovando, ela fez todos os tipos de estatísticas que vocês possam imaginar. Quantas vezes o homem reencarna como homem, como mulher, qual é o índice de reencarnação, ela vai uma pessoa, poxa, a pessoa reencarnou tantas vezes como homem, tantas vezes como mulher. É uma coisa maravilhosa, é um trabalho realmente muito sério. Às vezes as pessoas podem, mas como é que pode ela entrar em hipnose e for uma mulher no passado, é um homem, ela está entrevistando um homem, entrevistando na sua pesquisa, no seu consultório, no seu laboratório, e depois vai para uma outra reencarnação e ela vai buscando e vai anotando, depois vai buscando os fatos. Tem um caso que ela conta, aliás, 2 casos interessantes, uma de uma cega de nascença que narrava e ela mesma desenhava sem enxergar nada uma das vidas que ela teve nas suas chamadas regressões conscienciais,
ou chamam de regressão da memória, detalhes do período do meado da República Romana, muito bem antes do Império Romano. Como é que as pessoas viviam, como é que eram as estruturas urbanas, como é que eram as fachadas das residências, os apetrechos, os tipos de roupas. Uma mulher que jamais viu qualquer objeto, jamais teve noção do que é cor, cega de nascença. E todos os detalhes de cores, das perspectivas fisionômicas, da estrutura desenhada. Foi um dos grandes desafios. Puxa vida, uma pessoa que nasceu cega e ter todos esses detalhamentos de que alguém que enxerga demais. De onde ela trouxe isso? Aí, é claro, ela foi atrás de todos os detalhes da história mais antiga, história clássica, e ela foi confirmando. Foi um dos casos dela. 1200. Tem um outro caso que ela conta. Ela foi uma suicida. Uma suicida que suicidou-se com 18 anos de idade, no ano de 1910, porque casou e ela não gostava do marido. O marido, na época, 1910, o tipo de cultura norte-americana, na parte oeste norte-americana da época, e ela não aguentou aquela pressão e ela se matou, e era um vilarejo, uma coisa pequena, e foi registrado esse filho. E ela foi atrás dessa informação e, claro que ela fez com o objetivo de psicologicamente tratar pessoas para poder realmente ajudar, porque ela trazia alguns tipos de traumas, como aconteceu com o Joel Wilton lá em Toronto, lá no Canadá. Ele traz Vida, Transição, Vida é o título da obra dele, para quem quiser ler, um livro maravilhoso, porque ele trouxe uma pesquisa para comprovar a reencarnação, como nenhum outro cientista trouxe, e ele tem mais de 90 anos, ainda está reencarnado, psiquiatra, professor da Universidade de Toronto, lá no Canadá. Então, nesse livro, Vida, Transição, Vida, dos vários casos que ele vai narrando, qual foi a tese mais importante das várias teses, doutorado, pós-doutorado que ele trouxe no campo, que ele é um especialista em hipnose também, além de psiquiatra, ele trabalha com hipnose clínica. Ele queria entender os distúrbios de vários clientes dele, por isso ele, como hipnose, levava a hipnose, as pessoas começavam a rememorar coisas, e como ele está aberto, porque ele estudou muita cultura tibetana, estudou muita questão da reencarnação. Não é espírito, mas ele é conhecedor daquilo que o espiritismo traz para nós de uma forma universalizada. O espiritismo popularizou esses fatos, esses conceitos, esses fenômenos naturais. Mas o que ele pegou nesse livro chamado Vida, Transição, Vida? Para tentar ajudar os seus clientes e confirmar a reencarnação com outro colega dele também, doutor. É exatamente o que você programa para você viver aquela encarnação. Chama-se propósito existencial. Então ele queria saber qual era o propósito de cada um dos seus clientes que eram submetidos à hipnose, porque eles estavam vivendo aquilo e em que momento que eles estavam programando aquilo. Ele usa muito um termo no seu livro chamado bardo. Bardo para nós espíritas é o mundo espiritual. Ele chama de bardo, não importa, são nomes diferentes, porque ele não é espírita, mas ele disse, no bardo, eles programam dentro de um propósito para diminuir traumas trazidas de vidas anteriores, em que eles programam no bardo, ou seja, no mundo espiritual, a atual encarnação, coisa que nenhum outro cientista tenha feito. Então ele comprova a reencarnação por testemunhas de pessoas que trazem informações num período entre uma encarnação e outra, e como ele programou essa encarnação. Então veja em que nível está a ciência hoje, trabalhando a comprovação da reencarnação, utilizando os instrumentos de cientistas famosos que entregam seu nome. Eu estou falando de um super graduado, muito importante, que é o Dr. Joel Wilton, lá da Universidade de Toronto, que está confirmando a reencarnação, mas sem preocupação de querer saber o que foi em vidas passadas de alguém, mas por que ela programou os traumas da atual existência. Claro que vai fazer uma ligação à vida anterior, mas o que ele mais queria saber é como é que ela programou nesse tal de bardo, que é o mundo espiritual, essa atual encarnação, porque está vivendo com tal pessoa, em tais condições, porque tem tal profissão.
E tem informações interessantes, só leu para me tornar engenheiro, um deles. Eu fiz um curso demorado no Bardo, que é o mundo espiritual, para me tornar um bom engenheiro. Outro advogado, eu fiz um curso de direito no mundo espiritual, para nós, Bardo para ele, para me tornar um advogado. E assim vim trazendo informações preciosíssimas. Foi o tempo, não foi? Foi. Mas pode falar. Então, olha, a nossa proposta é essa, que nós, Espírita, capítulo 4, Allan Kardec abordou, vale a pena fazer essa leitura. Eu peço desculpa, eu me empolguei, e eu achei que estava no Bardo, mas eu estou na Terra. Um grande abraço para vocês, tá? Uma boa tarde.